Olá, que alegria ter a sua companhia em mais uma edição do Prosa no Campo. No programa de hoje tem informação, boa prosa e dicas que fazem a diferença para quem vive, trabalha e ama o campo. Quer saber qual é a melhor época para o plantio de arroz, feijão e milho? Como manter a saúde dos pés de acerola e jabuticaba? Você sabe como cuidar corretamente de uma orquídea? Aqui, a Voz do Campo vira a resposta. No estúdio vamos falar sobre a importância da energia solar para o agronegócio. Tem as cotações do mercado agro e, claro, música boa daquele jeito que a gente gosta. Vem comigo porque o Prosa no Campo já começou. No Prosa no Campo, a voz de quem vive o campo vira a resposta. A primeira dúvida vem de Anápolis. A Lúcia quer saber qual a melhor época para o plantio de arroz, feijão e milho. Vamos ver. Olá, me chamo Lúcia. Gostaria de saber qual a melhor época para plantio de arroz, feijão e milho, pois devido às queimadas e desmatamento, obteve uma mudança de clima. E agora, qual a melhor época para esse tipo de plantio? Quem responde à dúvida da Lúcia é o professor da PUC Goiás, Jales Teixeira Chaves, agrônomo e pós-doutor em produção vegetal. Professor Jales, qual a melhor época para esses plantios? Olá, Lúcia. Muito bom ter você aqui conosco. Em relação à sua pergunta sobre qual a melhor época de plantio do arroz, do feijão e do milho, depende de alguns fatores, como por exemplo o sistema de manejo. No sistema de manejo de sequeiro, onde é aquele que depende única e exclusivamente das chuvas, a melhor época de plantio no Centro-Oeste seria de outubro a março para essas culturas. Já no Nordeste, por exemplo, onde a temporada de chuva é diferente, seria de maio até agosto, setembro. Então depende da região onde vão ser plantadas essas culturas. Já em relação a essas culturas, quando há irrigação, também existe uma variação. Por quê? Porque tendo irrigação não depende diretamente das chuvas, ela pode ser plantada em teoria em qualquer época do ano. Porém, é necessário que tenha uma temperatura ideal. Qual temperatura é essa? De 25 a 35 graus para essas culturas, onde muito abaixo disso ou muito acima disso ocorre um prejuízo no crescimento e consequentemente na produtividade. Então não basta ter só irrigação, tem que ter também um clima favorável. E com as mudanças climáticas, obviamente, que a gente ainda vai ver o que vai acontecer com essas culturas e com as áreas de plantio que podem ser até inviabilizadas caso as temperaturas estejam muito abaixo ou muito acima, que é o caso que a gente tem visto ultimamente, temperaturas muito acima do normal, ok? Dúvida respondida, agora a prosa é aqui na capital. A Gleice quer saber a forma correta de cuidar de uma orquídea. Vamos acompanhar. Olá, sou a Gleice, falo aqui de Goiânia e gostaria de saber qual a melhor forma para cuidar da orquídea Cibídium. Quem responde à dúvida da Gleice é a professora da PUC Goiás, Leandra Regina, engenheira agrônoma, doutora em produção vegetal e especialista em fruticultura. Professora Leandra, como a Gleice deve fazer? Olá, Gleice, estamos aqui para tirar as suas dúvidas. A orquídea Cibídium é uma das espécies mais resistentes e fáceis de cultivar. Mas ela precisa de alguns cuidados específicos para florescer bem. Ela é amplamente cultivada em sistemas ornamentais, destaca-se pela sua rusticidade e elevado valor paisagístico. As flores são muito belas. No entanto, para expressar todo esse potencial florífero, o manejo é fundamental, o manejo adequado, né? Do ponto de vista da fisiologia, o Cibídium ele apresenta exigência por alta intensidade luminosa difusa, ou seja, o que é isso? Ela é uma espécie de meia sombra, então a exposição ao sol direto deve ser controlada, principalmente em horário de maior radiação, tá? Para evitar danos às folhas, danos de queimaduras, no processo de fotossíntese da espécie, então isso é bastante importante. Em relação ao molhamento, né, o manejo da água, o substrato deve ser mantido com uma umidade controlada, não pode ter nem falta nem excesso de água, então tem que ter um equilíbrio aí, porque
tanto o excesso quanto a falta, né, pode comprometer o sistema radicular. No caso do excesso, pode causar podridão e também a chegada de algumas doenças com patógenos oportunistas, né, que veem ali uma facilidade para desenvolver uma doença na planta. Outro fator determinante é a temperatura. Esse gênero ele apresenta melhor desempenho em condições de clima subtropical a mais ameno, né, com amplitude térmica aí, ou seja, com diferença no período diurno e noturno, certo? Quanto ao sistema de cultivo, é importante usar um substrato com alta porosidade e que seja bastante facilmente drenável, assim, né? Que a água saia transite por ele com facilidade, certo? Os materiais sugeridos podem ser aí casca de pinos, carpão vegetal e fibra de coco, tá? A floração geralmente ocorre nos períodos de temperaturas mais baixas, tá? As inflorescências apresentam elevada durabilidade. E a ausência de flor está frequentemente associada à insuficiência luminosa de luz ou à ausência de estresse térmico adequado. Do ponto de vista nutricional, é importante aplicar fertilizantes específicos para a orquídea, com manejo equilibrado dos nutrientes. Isso você pode encontrar em floricultura, em algumas casas aí comerciais que tem esse tipo de produto, né? Produto orgânico, fertilizante, adubo orgânico aí que específico para a espécie das orquídeas, né? Para as espécies das orquídeas. Quando tiver algum tecido, alguma folha, algum ramo que você vê que tá morrendo, já tá, né? Já viu que já morreu, tá necrosado com alguma doença, você cortar essas partes, né, que estão com algum problema mesmo visual, que você consiga visualizar, para ir renovando, né, esse material. E também renovar substrato para manter o vigor da planta, tá? Então, com o manejo adequado, né, como a gente disse aí, da luz, da água, da temperatura, da nutrição, no caso, os fertilizantes, esse gênero Cymbidium, ele se estabelece como uma das orquídeas mais adaptáveis e de maior valor ornamental, né? Então, é uma excelente alternativa para o cultivo doméstico e também para a produção comercial. Espero que eu tenha atendido e tirado as suas dúvidas. Agora, quem participa da nossa prosa é o Marco Túlio, também de Goiânia. Ele quer saber como manter a saúde dos pés de acerola e jabuticaba. Vamos ver. Aqui quem fala é Marco Túlio Messias, de Goiânia, Goiás. Queria saber como é que eu faço para me cultivar melhor meu pé de acerola e meu pé de jabuticaba. Diz para nós, como é que nós faz para cuidar disso melhor? Quem responde à dúvida do Marco Túlio é o professor da PUC Goiás, Ariston Afonso, agrônomo, mestre em geografia e especialista em educação ambiental. Professor Ariston, qual é a dica que podemos passar para o Marco Túlio? O plantio da jabuticabeira exige alguns cuidados, né, principalmente por conta da muda. A gente tem que obter uma muda de boa qualidade, plantada, né, numa situação adequada também, de modo que ela possa frutificar por um bom período. Uma das condições que a gente tem é a produção por sementes, que ela é não a melhor possível, mas ela é possível, embora o prazo de maturação, o prazo de frutificação seja muito longo, né? A planta vai levar aí na faixa de 8 anos para produzir, que é um tempo bastante longo. O outro sistema é a produção de mudas através de estaquia ou de enxertia. Isso aí consegue abreviar o tempo de produção, né? Então a muda passa a ter uma produção na faixa de 4 anos, que já é bastante interessante, né? Reduz bastante. O plantio é necessariamente feito em solo bastante profundo, não pode ser solo encharcado, nem com pouca profundidade. E aqui a gente fez uma planta que é o plantio no vaso, mas não é a melhor maneira de se plantar. O melhor é no solo mesmo, porque a planta é uma planta de grande porte e exige um sistema radicular bastante profundo, então ela tem que ocupar um volume bastante grande de solo. A adubação tem que ser feita de acordo com a análise do solo e vai levar uma quantidade boa de esterco curtido, de calcário e de adubo químico. Aí ela vai conseguir se implantar bem, e nos anos seguintes ela tem que receber uma grande quantidade de adubo de acordo com o porte da planta e de acordo com a frutificação dela também.
Normalmente se faz o plantio no início das chuvas, começo de outubro, mais ou menos, que é onde tem uma chuva mais constante. E aí você vai ter que irrigar no período seguinte, a hora que entrar a seca, vai ter que entrar com uma suplementação de irrigação. E na lavoura plena já é melhor você irrigar, que ela vai ter a possibilidade de ter uma safra mais vigorosa ou até mesmo mais de uma safra por ano. Nós mantemos aqui essa planta em vaso, uma irrigação constante, então ela tem aqui mais de uma frutificação por ano. No momento aqui nós estamos com frutas madurando, fruta pequena e uma floração já em desenvolvimento aqui. Então a gente tem aqui um bom aproveitamento, né, dessa planta, embora ela seja bastante pequena. Um fator importante que a gente tem que prestar atenção, além da adubação e da irrigação, é o ataque de pragas que ela sofre, né? Então ela é uma planta bastante suscetível a algumas pragas, né, principalmente a cochonilha e o pulgão, e a gente consegue ver de imediato, né, a própria cochonilha na planta em si, né? Então esses pontos brancos aqui é um tipo de cochonilha, que é a chamada cochonilha de carapaça, né, controle bastante difícil. A outra é um tipo de escama que se forma sobre a folha, umas escaminhas marronzadas, ela indica, né, que existe aquela praga fazendo o ataque. Uma das formas da gente identificar se existe ou não, né, a praga é existir a presença de formigas na planta. Se tiver formigas circulando pela planta, é sinal de que tem o ataque. Aqui nós temos aqui o início de um ataque dessas plantas. A gente já teve aqui um ataque mais severo, mas a gente conseguiu controlar, de modo que ela passou um bom período sem essa praga, mas ela está voltando pelo sinal e a gente vai ter que acompanhar para ver se vai ser necessário fazer um outro controle ou não. Então, outra coisa preocupante aqui, né, a gente tem que fazer uma poda não muito severa, porque ela também não admite poda severa, tirar os galhos que estão no interior da planta para que ela seja ventilada e não tenha, né, excedentes de galhos que possam quebrar ou secar ou ser objeto de ataque de pragas e doenças que vai espalhar para outra parte da planta. Então, essa poda ela é bastante leve, remove um pouco dos galhos, aqueles principalmente que não têm muita utilidade na planta, né, igual esse aqui, a gente pode tirar para que ele não fique embatumando a planta, né, tirando, né, a possibilidade de circulação de ar. A produção de acerola não é algo assim tão difícil, é uma planta até bastante rústica. Ela se adaptou bem ao clima, porque ela é uma planta de clima tropical, então funciona bem aqui no estado de Goiás. E o plantio pode ser feito por sementes, só que o plantio por sementes, logicamente, vai demorar um pouco maior, porque ela tem que germinar, crescer. O ideal é que você faça a aquisição de uma muda, já de um tamanho relativamente grande, para apressar, né, o período de colheita. Então, uma planta consegue produzir, aí na faixa de 2 a 3 anos, ela já está num nível bom de produção. Ela começa a produzir e já tem uma carga relativamente consistente. Dá para ir produzindo praticamente direto, praticamente todo ano ela vai ter uma carga boa. Ela produz daí na faixa de 2 a 3 meses, lá pelo final do ano mais ou menos, então ela vai ter uma floração. A floração é relativamente longa, então as frutas vão crescendo, madurando, colhendo e ela vai frutificando. E a forma mais adequada de guardar o produto, ele é bastante perecível, né? Então tem que ser guardado na forma congelada. Você vai congelar e guardar e depois você vai, à medida de necessidade, você vai fazendo preparado através daqueles materiais concentrados. Funciona muito bem, né? Então é bem aceito dessa forma. Então o plantio, normalmente ele é feito na faixa de 5 metros de espaçamento, em covas de 40 por 40 por 40 centímetros, adubação de acordo com a análise de solo, tem que fazer uma análise de solo prévia e ver qual é a necessidade da adubação, mas normalmente vai ter uma quantidade grande, né, de adubo orgânico, de calcário e de fertilizantes químicos adicionados na cova. O plantio deve ser feito no início da estação chuvosa, para ter um período de alta umidade, e depois, quando entrar o período seco, você vai ter que fazer uma suplementação da irrigação, porque o período seco é muito longo, né, e ele pode afetar o desenvolvimento da planta. Outro cuidado tem que ter com o ataque de pragas e doenças, que vai aí relativamente severo, pode até mesmo danificar a planta. E as pragas mais comuns que a gente tem, né, o pulgão e as cochonilhas. Então, esse ataque dessas pragas pode ser debelado através da aplicação do óleo de nim, ou então de fumo mesmo, e fazendo um preparado com fumo, e aplicando na planta toda, você consegue debelar essas pragas aí por um período. Tem que fazer um monitoramento, porque a possibilidade de reinfestação é bastante grande.
Então tem que fazer umas aplicações constantes, né, para a planta não sofrer um ataque severo desse tipo de praga. Está aí a orientação, porque aqui a voz do campo vira a resposta. E você também pode participar da nossa prosa, viu? Envie sua pergunta para o WhatsApp 629-9472-1022. É só falar o seu nome, a cidade de onde está falando e contar qual é a sua dúvida. Você vai ser orientado por um especialista da PUC Goiás. Agora você vai ver que a Comissão Pastoral da Terra lançou uma nova cartilha sobre conflitos no campo 2025. A reportagem é da Tainara Raquel. A cartilha apresenta uma análise dos conflitos no campo registrados em Goiás ao longo de 2025. O levantamento foi produzido pela Comissão Pastoral da Terra e reúne dados sobre disputas por terra, impactos de grandes empreendimentos e a realidade vivida por comunidades tradicionais. Esse ano a gente está lançando os dados referente ao ano de 2025. Nele contém todas as denúncias confirmadas no campo do estado de Goiás. A CPT, que está em todos os outros estados do Brasil, lança em seu território o seu próprio caderno. E o nacional organiza um a nível de nacional. E a gente faz esse recorte a nível do estado de Goiás. Esse caderno é muito importante para a gente porque é a forma da gente registrar e denunciar as injustiças no campo do estado de Goiás. O lançamento aconteceu durante o seminário popular realizado na PUC Goiás. Ao longo do dia, pesquisadores, lideranças religiosas e representantes de movimentos sociais participaram de debates sobre terra, resistência e justiça social. A CPT, eu acho que é a única entidade no Brasil que tem essa consciência, esse conhecimento, porque vai às bases, vive com os camponeses, acompanha determinados conflitos pela terra, pela água e todas as tensões que existem no campo. Então a importância é essa, a gente alertar a sociedade que o problema existe, ter consciência da existência do problema e assumir também um compromisso em trabalhar para transformar essa realidade. Para o bispo da Diocese de Goiás e referencial da CPT Centro-Oeste, Jeová Elias Ferreira, não é possível separar a defesa da vida e do meio ambiente da missão da igreja. Segundo ele, a questão ecológica está diretamente ligada à fé e ao compromisso com as pessoas, especialmente aquelas que vivem e dependem da terra. Não tem como desvincular a questão ecológica da fé, porque o primeiro evangelho, como diz o Papa Francisco na Laudato Si, é o evangelho da criação. Antes de ter uma revelação escrita, Deus fala através da criação. E o Papa Francisco veio revolucionar com a Laudato Si, que recentemente celebramos 11 anos da sua edição, o tema da ecologia, colocar a ecologia integral. Tudo está interligado, não tem como a gente dividir. Nós somos interdependentes. Vamos conferir agora as cotações de mercado. Em Goiás, o milho apresentou valorização e está sendo negociado na faixa dos R$ 51,00 por saca. A soja registrou leve recuo, mas continua acima dos R$ 115,00 por saca. O feijão carioca também teve alta e passou a ser comercializado na faixa dos R$ 345,00 por saca. Já o sorgo apresentou leve valorização e é negociado em torno de R$ 44,00 por saca. Na pecuária, a arroba do boi gordo está cotada em média a R$ 321,00, enquanto a vaca gorda é negociada na faixa dos R$ 301,00. Agora você vai ver que um levantamento realizado pela Expedição Safra Goiás 2026 percorreu cerca de 20 municípios para avaliar as condições das lavouras de milho, sorgo e girassol e identificou um cenário de atenção para os produtores. O atraso no plantio da soja está trazendo reflexos para a segunda safra em Goiás. Um levantamento feito pela Expedição Safra Goiás 2026 percorreu 20 cidades goianas para avaliar as condições das lavouras de milho, sorgo e girassol. O resultado mostra uma preocupação, principalmente com a cultura do milho. Estamos sempre acompanhando realmente essas questões de produtividade, de produção,
e o produtor sempre nos relatou a questão do déficit hídrico que estava tendo nas suas regiões, nas suas propriedades, então já acende um sinal de alerta e através disso a gente também acompanha tanto os dados da Conab e os dados de outras consultorias. Então estava tendo uma tendência assim dessa queda e por isso que a gente foi a campo, foi em loco para conversar com o produtor, entender a realidade dele e com isso a gente tem os dados nossos também como Federação da Agricultura representando o produtor rural. De acordo com os dados apresentados, cerca de 30% da área de milho foi plantada fora da janela ideal. Isso aconteceu porque o plantio da soja atrasou e as chuvas dificultaram a colheita. Esse ano, além da questão climática, nós também tivemos a questão da geopolítica, aumento dos custos, fazendo com que o produtor tivesse um aumento de custo que ele não estava planejado. Então, principalmente na época da colheita, com o aumento do diesel de uma hora para outra, com a questão do fechamento do Estreito de Hormuz. Também tivemos aumento dos fertilizantes de uma maneira muito grande, em 25% o aumento do MAP de janeiro a maio, em 50% o aumento da ureia de janeiro a maio, fazendo com que o custo de produção fechando com margens negativas para o produtor rural. Com o milho entrando mais tarde no campo, aumentam os riscos das perdas por falta de chuva nas fases mais importantes do desenvolvimento dessa cultura. A janela ideal que a gente considera, né, seria ali até o dia 20 de fevereiro, que é até a mesma janela considerada ali para quando a gente pensa em seguros agrícolas. Então, cerca de 43% dos produtores plantaram o milho fora dessa janela ideal. E nas outras culturas a gente também teve esse relato, né, o girassol. Cerca de 50% do girassol foi plantado fora das janelas ideais. Além de avaliar lavouras, os técnicos conversaram com produtores para entender os principais desafios enfrentados nesta temporada. O pior deles é o clima. Nós temos aí desde o dia 11/6 o El Niño declarado oficial, né? Então temos uma situação e para esses próximos dias, os próximos meses, nós não veremos uma mudança significativa nas condições do tempo, muito abrupta. Mas em setembro, agosto, setembro, aí sim, as ondas de calor, né? Se o El Niño continuar nessa trajetória de subida, né, de temperatura do Oceano Pacífico, aí as ondas de calor e também esticar a janela de estiagem. Aí vem a preocupação do produtor rural que ele não vai poder entrar em campo imediatamente em outubro. Outro movimento observado foi a busca por outras alternativas ao milho. Em algumas regiões, os produtores optaram por ampliar o plantio do sorgo e do girassol, culturas consideradas mais resistentes para períodos de menor volume de chuva. O produtor rural goiano em específico, ele é muito atento, antenado com as informações e também com alta capacidade de investimento em tecnologia. Com isso, o que eles fizeram? Migraram para a cultura do sorgo, aumentando então 60% a área do plantio de sorgo esse ano nessa safra, fazendo com que diminuísse o risco hídrico dessa cultura, porque ela exige um pouco menos de chuvas. Assim como o girassol, que aumentamos em 14% o plantio de girassol, as áreas de girassol, mas reduzimos um pouco a produtividade pelas questões hídricas também. Além da situação das lavouras, esse levantamento analisou a produtividade, a qualidade dos grãos e as perspectivas de mercado. A expectativa é que os dados ajudem esses produtores e entidades do setor a planejarem os próximos meses da safra. A gente tem acompanhado os noticiários, os mapas climatológicos, até um grande parceiro nosso, a Cimego, está aqui representada pelo André Amorim. Então a gente conta muito com esses mapas deles e com as informações deles, para posteriormente a gente passar essa informação de credibilidade e de confiança para o produtor. Então algo que a gente gosta até de ressaltar. O El Niño está confirmado. O Super El Niño a gente tem uma cautela ainda em informar, em relatar para o produtor. E no próximo bloco, a nossa prosa continua. Vamos falar da importância da energia solar para o agronegócio. É depois do nosso comercial, bem rapidinho, não saia daí, eu volto já. Estamos de volta e agora vamos falar sobre a importância da energia solar para o agronegócio. Quem está comigo para essa prosa é o Alexandre Bernardes, engenheiro eletricista e proprietário da Abinsalte Energia Solar. Bora prosear, Alexandre? Seja bem-vindo. Vamos prosear. Muito obrigado pelo convite. Alexandre, me diz uma coisa, você acha que a gente deve prosear ou que a gente deve cantar? Cantar vai ficar para o final do programa, viu? Gente, olha só, quando a sintonia é boa,
Já começa assim, ó, no começo, já começa do início, entendeu? Não sei se vocês estão percebendo, mas eu estou bem sintonizada aqui com o Alexandre, essa prosa promete, viu? Promete muito. Alexandre, me conta uma coisa, para a gente começar, qual que é o papel hoje da energia solar dentro do agronegócio? Então, a gente costuma falar que a pessoa do agronegócio que quer ter mais economia e mais lucro, que seja ali na sua ordenha, que seja na sua plantação, tem que ter energia solar. Porque a energia, querendo ou não, é um custo muito alto. E agora existe novas tecnologias. Então, eu não vou pôr energia solar porque se acabar a energia eu vou ficar sem energia. Isso aí já é coisa do passado. Hoje você consegue economizar, consegue ter energia sempre e não vai ficar refém de uma concessionária de energia. Uhum. E o produtor rural, ele tem aceitado bem essa proposta? O que tem mudado aí nos últimos meses, nos últimos anos? Tem, o produtor rural é uma das pessoas que mais sofrem com energia. Principalmente as pessoas que têm ordenhas, né? Sempre ali, quando acaba a energia, não sabe nem quantos dias vai demorar para a energia voltar. Então ele perde o seu leite, perde sua principal matéria-prima e aonde vem o prejuízo, que a gente fala, né? Então a energia solar traz o lucro. Então você hoje com suas baterias, você vai ter energia sempre e não vai perder mais seu produto e não vai pagar uma conta de energia alta. Uhum. É possível mencionar quais atividades no campo hoje mais consomem energia e assim que o produtor consegue uma economia maior quando ele investe na energia solar? Se a gente for parar para pensar hoje, dentro do campo, então tem, querendo ou não, várias indústrias. Então tem pessoas que montam indústrias dentro do campo. É um dos principais consumidores. Mas qual mesmo que está ali? O pessoal do agro, que tem irrigação. Então os pivôs de energia consomem bastante energia. Não sei se você já chegou a ver, são contas de 10 mil, 15 mil, 50 mil mensal. Então imagina o tamanho da economia que ele teria se tivesse sistema de energia solar. E quando a gente fala de pequenos produtores, eles também podem ser beneficiados? É compensativo para eles também? Pode. Quando você me fala de um pequeno consumidor, o pequeno consumidor hoje, a gente pode trazer até na realidade nossa, né? Um pequeno consumidor hoje é uma conta de R$500. Então, se você já tem um ar-condicionado na sua casa, sua conta já está chegando a isso aí. Então, e o pequeno consumidor que tem uma ordenha é uma conta de R$1.000, R$1.500, que também é um custo muito alto. Se você ter o benefício dela para você de volta, é uma economia grande. Para quem não entende, Alexandre, ou para aquelas pessoas que ainda não têm muito conhecimento sobre a energia solar, como que ela é instalada? Qual que é o diferencial? Por que a energia solar permite essa economia? Hoje existe 2 sistemas mais conhecidos, que é o sistema on-grid, que a gente chama do sistema conectado direto na rede, que você coloca suas placas de energia solar, você tem um inversor que transforma a energia solar na energia convencional que a gente tem e conecta direto na rede da concessionária de energia, que é onde vai te trazer a economia. Então esse é o sistema on-grid, que ele vai te trazer economia com as suas placas instaladas. Então pode ser instalado desde o telhado como no solo. Existe o sistema off-grid. Esse sistema off-grid, se você não tem energia, você consegue colocar suas placas de energia solar e ter energia no local. Então, para quem está com dificuldade de receber uma rede de energia elétrica, eu quero ter uma energia lá no fundo da minha fazenda, você consegue também, que aí entra as baterias. E agora existe a novidade do mercado, você consegue colocar os dois juntos, que a gente chama de sistema híbrido. Então, você vai ter a economia e vai armazenar essa energia e vai usufruir sempre dela. É o armazenamento por baterias. Por baterias. Bateria agora é o futuro do nosso mercado. Então, muitas pessoas já adquiriram um sistema de energia solar, igual você tinha perguntado, né? Então, dificilmente hoje você vai numa fazenda que não tem uma placa de energia solar e existe fazendas aí que você perde de vista as placas de energia solares, que são pessoas que fazem para vender energia, que é um outro caso. Então, hoje quem não tem um sistema de energia solar em pleno 2026 está atrasado. Então, está atrasado porque existem condições muito facilitadas. Você, com o próprio dinheiro da energia, você vai deixar de pagar ela para pagar uma linha no banco que é o mesmo valor. Então, se você for parar para analisar, você não gasta R$1 para você colocar o seu sistema de energia solar. Então, ali durante 4 a 5 anos, você vai deixar de pagar uma conta, paga outra e depois mais nunca paga. E a gente tem muitos casos, então nossa empresa já está há 11 anos no mercado, a gente tem muitos casos de pessoas hoje que não pagam R$1 mais de conta de energia.
Então está sobrando ali para ele 1.000, 5.000, 10.000 mensal, que é onde vem mais lucro para ele. Quando você pega aquele cliente que, de certa forma, ainda tem uma resistência, um certo receio, como que vocês fazem para explicar sobre a viabilidade, sobre o investimento do negócio? Tem hora que dá vontade de falar para ele, traz aquele chicote que você tem aí, a vara de ferrão, para acordar. É igual eu falei, né? Não dá para entender, porque as pessoas, eu acho que elas estão acostumadas com, quando se fala assim de financiamento. Financiamento é uma restrição que as pessoas têm muito grande. Então, financiamento, eu vou comprar uma coisa que é o dobro mais caro. Mas isso não é um financiamento que você vai pagar um dobro mais caro. Você está fazendo um investimento. Então, por mais que você está comprando um sistema, vai ficar um pouco mais caro, mas daqui 4 anos, sua conta acaba. A energia, por mais que você está pagando ela ali todo mês, eu não vou desembolsar isso à vista. Aí por isso que a gente está falando da linha de crédito. Então eu não vou desembolsar à vista, 4 anos você acaba. Então onde a gente fala, você não vai gastar R$1. Então se o seu nome realmente é um nome bom, tem possibilidades, você está perdendo muito tempo de não fazer o seu sistema de energia solar. De verdade. E as pessoas que tinham aquele certo receio, né? Porque antigamente no mercado, o sistema de energia solar era muito caro. Sim. Então abaixou muito o preço. Se a gente for analisar aí de 2020 para agora, deve ter tido uma redução aí de 30% a 40% no valor do produto. Então quem fez um orçamento muito tempo atrás fazer hoje vai se assustar com o tanto que baixou. Então tem condição hoje de a pessoa comprar à vista, porque caiu o preço. E a gente está vendendo também muito no cartão de crédito. Então a gente consegue até em 21 vezes. Então tem muitas pessoas que têm cartão de crédito que têm essa possibilidade. Então rapidão acaba já uma conta e ele já tem o benefício. Mas realmente tem muitas pessoas que a pior restrição que eles têm é quando fala assim, financiamento. Então eles têm muito medo dessa palavra. Acredita que vai ser só um gasto e aí não tem ali aquele conhecimento do retorno. Às vezes não é nem que não tem conhecimento, não para um pouquinho para analisar, né? Exatamente. Aí você fala isso aí, às vezes a gente vai e fala a mesma coisa. E a melhor parte, que é uma das melhores partes para a gente vender, chama indicação. Sim. Chega a mesma pessoa, vai lá e fala o que a gente acabou de falar para o cliente, né? Valida e o cliente fala isso aqui antes. Alexandre, além desse investimento, tem uma questão com infraestrutura? Porque, por exemplo, hoje quando a gente fala de uma residência, de uma casa comum, às vezes acontece porque aquelas placas elas são pesadas. Sim. Né? Como que funciona isso? Vocês têm que avaliar essa questão também da infraestrutura do local? Temos sempre que avaliar a estrutura do local. Inclusive aqui em Goiânia já aconteceu um caso, né, que ficou muito famoso a nível, não foi nem nacional, nível mundial. Sim. Tava até na China mostrou a Igreja Videira daqui de Goiânia. Eu falei, não, é um caso que a gente não quer nunca para a gente nem para o cliente. Então sempre a gente faz a análise do telhado. Então, confere a estrutura, realmente, se ela tem todo o suporte para suportar o peso. Então, a gente fornece um desenho em 3D para o cliente, que é um projeto para ele visualizar se realmente cabe às placas. A gente já teve casos que a gente viu de concorrência que vende uma quantidade de placa e não vai nem analisar o telhado. Quando é feito, o cliente monta uma quantidade e põe um outro tanto ali no chão, porque não teve possibilidade. Aí quer que vende, quer que faz alguma coisa com aquelas placas deles. Mas sempre a gente faz a validação do telhado. E uma das melhores opções, se tratando do campo, é o solo. Então a gente faz a usina de solo, que ela é fácil para dar uma manutenção, então você não precisa subir num telhado. E querendo ou não, é importante fazer uma manutenção pelo menos 2 vezes no ano, porque com o tempo, né, poeira vai atrapalhando na geração, a poeira tampa a camada de geração ali para receber a iluminação do sol e perde produção. Quando você faz a limpeza ali, vai aumentar a sua eficiência do seu produto. Então, quando ela está no chão, está fácil. Aí não precisa chamar uma empresa especializada. Ele mesmo pode fazer. Agora, Alexandre, de uma forma talvez até ignorante, mas é uma dúvida que eu tenho, talvez o pessoal de casa também. Colocou a energia solar, a energia convencional, ela é completamente descartada ou é necessário precisa dela de alguma forma? Essa dúvida que você falou é muito interessante, que as pessoas sempre têm. Então, se você pôs o sistema de energia solar, você ainda depende 100% da concessionária de energia. Porque o sistema, ele precisa das 2 energias para funcionar. Então, se caso faltar a rede da concessionária de energia e você não tem baterias, você vai ficar sem energia. E à noite, quando o seu sistema é desligado, né, porque o sol acaba ali, entra à noite, né, automaticamente seu sistema solar desliga.
Então, ele sempre vai precisar das duas energias. Aí no outro dia o sol já nasceu de novo, já vem a produção a todo vapor novamente. Então, qualquer ausência de qualquer uma das energias, seja do sol ou seja da concessionária de energia, vai desligar. Então, você depende muito da rede. Ah, se você não quiser mais depender da rede, vem a parte das baterias de novo. Ah, entendi. Aí a diferença é por esse motivo que o custo diminui, porque aí você vai precisar, mas de uma forma menor. Exatamente. Então, na verdade, você não vai precisar nem de bateria quando você conecta direto na rede. Entendi. Então, não, eu quero investimento para mim ter sempre energia. Aí você entra com as baterias. Nossa, bem interessante. Agora me diz uma coisa, no sentido de quando vocês começam ali a instalação, né? Aí demora para ficar pronto? Qual que é o prazo? Existe um prazo que isso é lei. Então, são 30 dias para aprovar o projeto dentro de uma concessionária de energia. A concessionária tem que aprovar? Sim, todo projeto é regulamentarizado dentro da concessionária de energia. E eles pedem um prazo de 30 dias para ver a viabilidade, se realmente pode instalar ou não. Depois que está instalado as placas de energia solar e o projeto liberado, eles pedem até 15 dias para ir no local e fazer a troca do medidor, que vai tirar seu medidor que lê só em um sentido e vai ler nos dois, sentido de geração e sentido de consumo. Então é um medidor bidirecional que a gente chama. Então esse processo demora no mínimo 45 dias. No mínimo 45 dias. Tá. E outra coisa, aqui nós temos um benefício maior, porque aqui o sol trinca, né? A parte boa nossa, querendo ou não, né? A gente está numa região tropical, Goiás, ele tem mais tempo de irradiação do sol, então tem uma performance melhor. Se a gente for levar ali para o pessoal do sul, às vezes eles vão precisar de mais placas do que aqui no centro-oeste. Então a gente consegue produzir a mesma quantidade de energia com menos placa. Então tem a parte boa. Então ainda tem mais essa questão, a quantidade de placas depende do sol. Depende totalmente do sol. Então dependendo da posição do seu telhado, o meu telhado é um telhado sul. Você vai ter que colocar mais placa do que para um telhado norte, que esse telhado norte ele recebe 100% praticamente de iluminação do sol ao longo do dia. E o telhado do sul, ele tem perdas, porque o sol muda de posição ao longo do ano. Então tem épocas que ele está mais no centro e tem época que a gente brinca, né, que ele deita. Isso aí tem muitas pessoas que notam que a sombra muda de lugar, porque ele inclina um pouco e essa geração perde um pouco do telhado sul. Vocês estiveram, a Absalt teve na Agrocapital. Tivemos também. Recentemente aqui no começo do mês, né? Aqui em Goiânia. Como que foi? O que você percebeu? Quais foram os resultados ali? Como que os produtores reagiram, né, diante das soluções que vocês apresentaram? Então, muitas pessoas, às vezes, se assustam, né? Conforme a tecnologia vai aumentando. Ali a gente mostrou 2 sistemas, que é o nosso sistema híbrido. Então a gente deixou literalmente uma televisão com um inversor e uma bateria ligada, mostrando que não tinha fio em lugar nenhum. E ela passou a feira inteirinha funcionando sem a gente pôr a bateria para carregar. Então para a gente mostrar que funciona. E a bateria que estava ali é uma bateria de lítio, que tem 10 anos de garantia. E ela é bonita, ela parece uma geladeirinha, mas só que no modelo slim, bem fina. Então você consegue colocar ela dentro da sua casa, que todo mundo fala, vou pôr uma bateria dentro da minha casa, porque lembra da bateria de carro, de caminhão, né? Uma coisa feia de você colocar dentro de casa. Como é que eu vou colocar isso aqui dentro e vou receber uma visita? Então é feio. Mas o sistema híbrido mostrou para eles que realmente funciona. Então, e se eu não tiver nada ali, se eu quiser montar lá num retiro, não precisa esperar energia. Com esse aqui consegue. E a gente trouxe o sistema BES. O que é esse sistema BES? É um sistema que ele consegue trazer um englobado de coisas. A gente brinca, é um canivete multifuncional. Então, é para grandes operações. Da mesma forma que eu te falei da bateria, ele é um conjunto de baterias grandes, no qual você pode aplicar em redes de hospitais, em indústrias, em usina de pivô. Acabou a energia, você tem energia. Então, mas é muito consumo que tem. Mesmo assim, dá ainda. E você tem a parte ali de corrigir a hora ponta, que é uma hora cara, a demanda, você diminui sua demanda. Então ele traz muitos benefícios, além de armazenar energia e na ausência de energia, ter energia. Então é o BES, que é mais uma tecnologia aí do futuro. Teve alguma dúvida mais específica que o pessoal apresentou com mais constância? É sempre sobre a própria bateria mesmo, porque é novidade, né? Entendi. Então placa solar, muitas pessoas hoje já estão antenadas o que é uma placa solar. Então a curiosidade nem sempre é isso. E o sistema BES ele chamava muita atenção, né? Porque é um sistema grandão, cheio de baterias, por que dessa aplicação? Então acaba que chama a atenção das pessoas.
Gente, quando a prosa é boa, o horário não passa não, ó. Ele voa. E Alexandre e eu, a gente vai cantar, Alexandre? Vai, agora eu não sei qual música, viu? Que eu sou totalmente desafinado. Olha, eu também cantando, sou uma ótima jornalista, viu? Mas, Alexandre, quero agradecer você, a sua participação, a sua disponibilidade em deixar lá a sua agenda, seus compromissos para vir aqui participar conosco. Muito obrigada, bom trabalho para vocês lá. Eu que agradeço. E ela já vem de família de cantor, né? O Novaes. Novaes, né? Então tem que cantar, né? O carro Israel pancadão, Novaes. pelo menos, né? Será? Alô, vó. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Gente, olha, eu não vou cantar agora mais o Alexandre não, viu? Mas depois do intervalo a gente continua. Aí sim, com muita música aqui no Prosa no Campo. Não sai daí, eu volto agorinha mesmo. Agora, para fechar o programa com música boa, eu recebo aqui no estúdio a cantora Tainara Alves. Tainara, que alegria te receber aqui, seja bem-vinda. Muito obrigada, Reni. Bom dia, xodós que estão acompanhando aqui o programa. É um prazer imenso estar aqui com você hoje, viu? Menina, e eu já te conheço de outras apresentações, de outros programas, de outras emissoras. Você, atualmente, o seu trabalho profissional é só como cantora, né? Graças a Deus. Assim, eu brinco que eu falo que eu sou artista, né? Que eu canto, danço, toco, invento de pintar. Sou péssima, mas eu invento, né? A gente inventa, faz arte. Ela nasceu para brilhar, gente. Que isso? Tainara, me conta uma coisa. Quando que você começou a cantar? Que você falou assim, epa, esse negócio vai render. Raiane, foi muito engraçado porque só eu na minha família que canto. Então, ninguém da minha família teve esse despertar para a música. E minha mãe brinca porque ela falou que eu sempre fui diferente desde criança. Que eu gostava de dançar, que eu gostava de pular, que eu era inquieta. E que toda vez que tocava alguma música eu ficava parada olhando, eu viajava. Parece que eu saía daqui e transportava para outro local. E aí ela já viu que eu seguiria alguma coisa nessa área. Mas assim, minha família sempre foi muito tradicional, então aquela coisa, tem que fazer uma faculdade, arte, música tem que ser um plano B. E nisso, acabou que eu fui deixando um pouquinho de lado, né? Mas no colégio eu dançava, eu cantava, então a música sempre esteve presente na minha vida mesmo. Uhum. Sempre. Então você virou essa chave, no caso, Sim. quando você já estava maior, mais madura. Sim, eu sempre gostei, aí meu pai vendo isso, ele me colocou no conservatório, no Gustavo Ritter, para aprender teoria. E foi lá onde eu tive assim, minha primeira noção de partitura, teclado, peguei flauta doce, coral, então realmente foi a partir dali que as coisas começaram a fluir para mim. Uhum. Só que lembra que eu te falei do plano B e plano A, né? Sim. Até que meu pai faleceu. E foi nesse dia que minha vida mudou totalmente, porque eu vi ele correndo atrás das coisas, trabalhando, e deixava o sonho dele para depois. E eu falei, quer saber? Eu vou largar tudo e vou seguir meu sonho. E foi isso que eu fiz. E assim, não me arrependo hora nenhuma, estou muito feliz, e eu acho que realmente eu nasci para isso, sabe? Eu nasci para viver isso. Tainara, você lembra qual foi a sua primeira apresentação, a sua primeira música, assim, quando você apresentou num palco? Eu lembro. Você consegue mandar pra gente? Cara, eu cantei para 7.000 pessoas, a primeira vez que eu cantei num palco na minha vida. Só eu e o violão, e foi essa música aqui, ó. Longe do chão, serei os teus pés, nas asas de um sonho rumo ao teu coração. Permita sentir, se entregar pra mim, cavalguei meu corpo, minha eterna paixão. Se entregar pra mim. Eu amo essa música. Linda! E você manda muito bem. Além do violão, você toca algum outro tipo de instrumento? Toco. Hoje eu toco, assim, arranho, né? Teclado, piano, ukulele, cavaquinho, violão, guitarra, flauta doce. E mais alguns outros aí que eu tô esquecendo agora, mas sim. Mas nas suas apresentações, mais como é o violão?
Você acredita que não? É. Assim, quando eu venho pra tocar na TV, em rádio, geralmente eu trago violão, que é mais dinâmico, dá pra gente brincar mais. Mas quando, no show mesmo, eu tenho um bloco de guitarra, que eu pego a guitarra e pá, 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 é muito legal. E um bloco de viola também, que aí eu puxo aquelas modas, sabe? Da época da minha avó, E qual da minha bisavó. qual é a que você puxa assim que embala? Que você tem certeza que você vai puxar e a galera vai acompanhar? Ih, tem um monte. Essa aqui, ó. Quer ver? Essa aqui, deixa eu ver. Ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, sentindo o perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? O que eu faço, hein? Mato esse amor, não me mata o ciúme. Essa é da boa! Você sabe, né? Sei! É bom demais. Tainara, o que é mais difícil na carreira musical? Ser mulher. Pegamos num ponto, né? Pegamos. Pegamos. Quando eu comecei a cantar, eu não gostava de sertanejo, confesso. Meu pai tinha um bar, tocava só sertanejo, mas acho que tanto de ouvir, a gente fica meio assim, não gosto. Eu fui começar depois que comecei a sofrer, né, por amor. Aí veio a Paula Fernandes também, eu vi outra vertente e tudo mais. Mas ser mulher é muito difícil. Quando eu comecei a fazer barzinho, eram pouquíssimas mulheres que tocavam na Noite Goiânia, era eu e mais 3 no máximo. E era um meio muito assim, masculinizado, só homens, machista. Então eu já cheguei em lugares que falava assim, mulher, inclusive mulher, contratante, falava assim, não, eu não contrato mulher, porque mulher tem voz fraca. Aí eu falei assim, tá, respirei e falei, você deixa eu dar uma palhinha? Aí ela ficou meio assim, falei, por favor, só uma música. Ela, tá. Falei, se você não gostar, eu saio do palco agora, tá bom. Eu fui lá e cantei. Aí todo mundo, mais um. Eu fiquei lá, cantei 5 ou 6 músicas. Aí chegou no final, eu falei, e aí, o que você achou? Aí ela, você tem vaga para tal dia? Aí eu falei, gente, é uma construção, na verdade, uma desconstrução do machismo, né? Isso eu tô falando de mulher. Mas de homem eu já perdi a conta de gente que queria contratar com outras intenções. É o que eu falo, quando você é homem, né, o artista homem, a pessoa contrata por quê? Pela voz, pelo carisma, porque investe porque quer investir realmente, porque acredita. Quando é uma mulher... A gente tem que provar tanta coisa, né? Parece que tudo vem à frente do seu talento. Sim. Isso é muito constrangedor, porque não devia ser assim. Nós somos seres humanos assim como os homens, né? Sim. Então deveria olhar pelo talento, pela pessoa, pelo que ela faz. Mas eu acho a pessoa bonita. Legal, o homem também é bonito. Sim. Mas se você colocar na balança, tem um peso diferente para a mulher. Isso com toda certeza. E em todos os meios, né, Sim, Tainara? A gente tem que lutar todos os dias para conquistar o nosso espaço. Todos os dias a gente tem que lutar para provar que a gente é capaz. Isso é muito difícil. Mas é por pessoas como você que não desiste que a gente está conseguindo caminhar e conquistar esse nosso espaço, né? Amém. Você citou agora há pouco a Paula Fernandes. É uma artista que te inspira de alguma forma ou tem outros artistas que te inspiram mais? Olha, a Paula Fernandes foi a minha primeira inspiração no meio sertanejo e através dela que eu comecei a gostar do sertanejo, através daquelas composições poéticas, fala de amor de uma forma diferente, eu acho muito bonito isso. O timbre dela é totalmente diferente. Mas assim, hoje nós temos mulheres incríveis que abriram caminhos, abriram portas. E hoje, igual eu falei, você vai num bar em Goiânia e tem várias mulheres cantando. Hoje as pessoas pedem para ter mulheres cantando. Sim. Então é muito gratificante saber disso e ver essa mudança e nós vamos continuar mudando. E nós temos Marília Mendonça, nós temos Mari Maraíza, nós temos Tainara Alves. Então, eu acho que todas nós, mulheres cantoras, contribuímos para perpetuar esse legado, né? Isso é muito importante. Você tem composição, música sua autoral, Tainara? Tenho. Gravei um DVD em 2022, que foi lançado em 2023, chamou Início. Nesse DVD tem uma composição minha. Antes eu tinha lançado um single chamado 2 em 1,
E agora, mais recentemente, gravei uma música minha chamada Replay de Nós Dois, que tá quase batendo 1 milhão no YouTube. É mesmo? Mostra pra nós, menina. Agora! Essa música é polêmica. Eu fiz pra todos os ex que não deram valor no amor que eu dei. Olha. Pensou que ia se dar bem, que não ia sofrer, que não ia beber. E agora tá bebendo, já tá amanhecendo, mandando áudio assim: amor, volta pra mim. Não vou, o que passou, passou. Chorei, mas superei, o tempo me ajudou. Descobri meu valor, você não enxergou. E agora tá aí, implorando pra mim. Replay de nós dois, do amor que cê não quis cuidar. Um filme que não dá pra assistir de novo. Esse drama eu não quero, só você quer, mas eu quero algo novo. Queremos algo novo. Sempre. Tainara, essa é de pegar lá na alma, hein, Sim, menina? você gostou? Nossa Senhora! Essa aí é de sofrer, viu? Essa é de sofrer e superar. Me diz, como que vem essa inspiração? É do nada? Ou dá pra falar assim, ai, eu quero fazer uma música sobre isso? Os dois. Eu tenho o hábito de anotar muitas coisas do cotidiano para depois virar música. Por exemplo, eu tô aqui conversando com você, aí você me conta uma história, uma coisa besta, sabe? Uma história da sua vida. E aí peraí, rapidão, eu vou e anoto algumas coisas. Depois vira música. Às vezes eu tô aqui tomando... Gente, inclusive, corta... Olha que gracinha esse xícara. Não, sério, eu tô me sentindo na casa da minha avó tomando uma água e um cafezinho. Muito bom. A nossa prosa. A nossa prosa. E assim, por exemplo, eu tô aqui tomando uma água, de repente eu... bebendo água, pensando nele. E aí já anoto e vira uma música. Então, às vezes tem isso, dessa inspiração. E às vezes eu sento e falo, ai, hoje eu quero compor uma música sobre isso. E aí flui também. Aí acredito que composição, além de dom, inspiração e principalmente observação, é um treino. Então, se você treina todos os dias, você vai ficando mais rápido, mais ligeiro para poder compor. E, enfim, música não é só letra, né? Então, também tem melodia. Então, quanto mais repertório, digamos, você tem, mais você consegue compor músicas melhores. Tainara, tem uma música que te marcou de alguma forma, que você fala, ai, todas são especiais, mas essa tem um lugarzinho, que seja sua, que seja de outro artista? Ai, tem. Tem uma música que assim, eu gosto muito dela porque foi meu primeiro single. Então, é uma música que traduziu bem quem eu sou, sabe, a versatilidade. E é muito importante porque foi a primeira composição minha, de fato, que eu gravei, praticamente. E, bom, vou cantar um trechinho dela aqui. Mostra pra gente. Foi numa fase da minha vida que eu não sabia se eu queria namorar, se eu não queria namorar. Olha só. Se eu tô namorando, tem que passar relatório. Pra onde eu vou, com quem eu tô, que hora eu volto. Se eu tô solteira e me bate uma carência, não tem ninguém pra dar aquela assistência. Eu tô procurando alguém 2 em 1, que me dê carinho e me dê liberdade. Chega de ciúme e amor comum, eu mudei minha lista de prioridade. Tem que ter pegada e fazer massagem, dormir de conchinha, mas curtir a sacanagem. Parceiro de resenha, Netflix ou balada. Será que alguém aí se candidata? Tem que ter pegada e fazer massagem, dormir de conchinha, mas curtir a sacanagem. Parceiro de resenha, Netflix ou balada. E o quê? Será que alguém aí se candidata? Olha, a pessoa que conseguiu, que consegue um parceiro ou uma parceira com todas essas qualidades, pode guardar no potinho. Pode guardar. O Laris falou a mesma coisa.
Pode guardar no potinho. Falou assim, tá difícil, viu? Essa safra não tem, não. Não tá tendo não, né, gente? Agora, Tainara, quem é você fora dos palcos? Você é uma artista completa. Obrigada. Quando você não está ali na sua atuação de trabalho, o que você gosta de fazer? Eu tive um outro cantor aqui, um outro programa, que eu falei pra ele o que ele costumava fazer. Ele falou, eu canto. Eu canto. O que você faz? Eu canto o tempo todo. Canto o tempo todo, Rayane. Eu conversei com um amigo meu ontem, o Christian, beijo, Christian. E ele falou assim, Tainara, eu conhecendo você de perto, eu percebi que você é artista 24 horas por dia. É seu jeito, você é assim. É o que você é aqui, você é nos bastidores, você é em casa. Eu falei, realmente eu sou desse jeito mesmo. E o que eu gosto de fazer fora? Eu sou muito aleatória também. Então, assim, eu sou faixa preta de Krav Maga também, que é a luta de defesa pessoal. Então, eu gosto de lutar, eu gosto de treinar, faço musculação. Gosto, assim, entre aspas, né? Gosto é uma palavra muito forte, tô tentando. Gosto de sair, gosto de conhecer coisas novas. Eu amo comer, amo culinária diferenciada, sabe? Pratos diferentes, experimentar. Gosto de viajar. Eu viajo muito a trabalho, mas eu gosto de viajar a lazer também, né? Sim. Enfim, é tanta coisa, dançar, eu amo dança. Sair com os meus amigos, conversar. Você é artista mesmo o tempo todo. É isso. Gente, eu tô errada? Não tô errada. Tainara, pra quem quer acompanhar o seu trabalho, quer saber mais sobre você, onde pode te encontrar? Xodó, para acompanhar meu trabalho, que vai ser uma honra ter você lá me conhecendo melhor e eu conhecer você melhor, é @TainaraAlvesOficial, com H e com Y, no Instagram, no TikTok, nas outras redes também, tudo igual. No YouTube tem todo o meu material completo lá, meu DVD, a música nova, que inclusive a Anitta curtiu e comentou e compartilhou. Sim, fiquei muito feliz, né? Muito bom pra gente. Isso é maravilhoso, fantástico. Demais. Nossa Senhora, eu fiquei tão feliz que eu não sabia onde colocar esse sorrisão, sabe? Então, assim, vai ser uma honra ter vocês me acompanhando. Então, por favor, sigam lá, acompanhem meu trabalho e vamos junto construir essa história, né? É isso. Tainara, eu quero muito agradecer a sua participação, a sua presença aqui no Prosa, desejar para você muito sucesso na sua carreira, que já é sucesso, mas que venha ainda mais coisas boas, que a vida leve até você todas as oportunidades e tudo que for de melhor, viu? Muito obrigada por dividir conosco um pouquinho da sua história. Obrigada, Rayane, por ter recebido esse carinho, essa energia, viu? E eu quero emanar também essa energia para você de casa. Às vezes você tem um sonho, tá deixando para depois, e eu senti no meu coração que eu tinha que falar isso agora. Então, se eu sinto, eu tenho que fazer. Então, talvez isso aqui é para você que está deixando para depois. Corre atrás dos seus sonhos, não deixa para depois. O amanhã a gente nunca sabe, só Deus. Obrigada, viu? A gente começa, depois a gente melhora, depois a gente vai aprendendo no caminho. O importante é dar o primeiro passo, né, Tainara? O importante é o que importa. É isso. Eu quero agradecer também você de casa pelo carinho, pela companhia. Na próxima semana, olha, a gente volta, viu? Com muito mais informação, participação do público e boa prosa por aqui. Fiquem bem, fiquem em paz e até lá. Para terminar na alegria da nossa prosa, canta pra gente Tainara Alves. Agora! Vamos cantar Coração Te Bloqueou. Assim, ó. Você tá aqui nos meus contatos, mas eu não te bloqueei. Só removi minha foto do perfil, afinal você me fez de ex. É bom que você não me vê, é bom que você não sente saudade. Se acaso vim se arrepender, vai desligar o coração pra te atender.